E nós estamos recebendo aqui o Padre Williams, ele que é da paróquia de Nossa Senhora de Fátima e reservou um tempinho para falar aqui com a gente. Padre, muito obrigado. São Brás aqui para ver se desafoga esse rapaz. Exato, aqui, eu falei Williams, é o William, né? William Martins. Tudo bom, William? Bom dia. Bom dia, amigos da rádio, nossos ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês também, participando desse momento. Eu achei que tinha dois padres, eu falei Williams. É só um, no singular. É um só. Tudo bom, padre? Graças a Deus, e espero que com todos os nossos ouvintes também, né? Sim. Prazer recebê-lo, padre. O São Brás, a gente tá falando em off, que é o santo protetor da garganta, isso, né, padre? Isso, contra os males da garganta, né? A igreja celebra nos primeiros dias de fevereiro, né? Então tem uma história interessante e a gente pede a intercessão dele sempre para a saúde, principalmente de quem usa a voz como vocês. Né? Amém. Amém. E a gente vai falar sobre o Papa, né, que pegou talvez o povo de surpresa porque ele tinha realizado uma aparição no dia anterior, falado sobre a Páscoa, e no dia seguinte ele veio a falecer. Embora ele estava com uma condição de saúde já debilitada, mas não imaginavam que ia acontecer de um dia para outro, ainda mais dele tendo aparecido, né, nesse dia anterior, né, padre? Isso, pegou a gente de surpresa, porque, claro, 88 anos, né, ele já tinha um pouco de fragilidade, né, um dos pulmões ele já não tinha inteiro desde jovem, né, agora ficou internado, a gente até pensou que talvez não saísse do quadro de internação, mas ele havia dado uma certa melhora, não é? Agora, o que complicou depois foi justamente isso, né, que com a idade avançada, o mesmo dia que a gente tá bom, a gente às vezes não tá, não é? E então, nesse ponto aí, ele teve o AVC, a parada cardiorrespiratória. No domingo, ele fez a aparição, ele quis ir até a praça, né, até o enfermeiro que cuidava dele, falou que ele conseguiria tal, e porque ele queria ver o povo, né? Ele sempre sentiu essa necessidade de estar junto com o povo, não é? E então ele fez essa aparição e é o que a gente chama, ele deu a bênção da Páscoa, que é a bênção Urbi et Orbi, ou seja, para a cidade de Roma e para o mundo, não é? Então ele quis dar a bênção, né? Alguém leu a homilia dele, o texto dele, e ele viu ali, né? Eu acredito que no coração dele ele estava sentindo que ele ia partir logo, não é? E agora, segunda de manhã, todos nós somos surpreendidos, né? Porque assim, tinha dado uma melhora, a gente não é uma coisa que, embora é sempre incerto, mas a gente não estava esperando que no outro dia já fosse acontecer isso, né? Acho que acredito até que no coração dele estava assim, aguardando mesmo o domingo de Páscoa, né? Para que de repente, porque a gente não sabe, né? Isso. A situação, às vezes, o que requer ali de você poder se desdobrar numa situação como essa, numa certa dificuldade, né, de saúde e tal. Sim. Tem coisas que a gente vai percebendo depois, né? A vida do Papa Francisco foi marcada por um grande sinal de humildade. Né? Não que os outros não tivessem humildade, mas ele foi além do que seria o normal, né? E então, assim, a gente acredita, nós estávamos numa Semana Santa, onde o centro é Jesus, quer dizer, a morte, a ressurreição de Jesus. Então, dá a impressão até que o Papa esperou passar isso para ele partir, ou seja, não quero atrapalhar a Semana Santa, eu não quero que a atenção se volte para mim quando ela tem que estar voltada para Jesus, né? Então ele esperou a gente celebrar a Páscoa e partiu, né? Se entregou a Deus, né? Na sua visão, padre, ele foi um Papa revolucionário por tudo que ele contestou, não só que ele contestou, mas que ele bateu de frente até às vezes com a própria igreja, com depoimentos polêmicos, até falando de casamento gay, falando de outras situações que muitos não se mexia, né, da questão de pedofilia. Como que o senhor vê, como foi o papado dele? Ele foi realmente, bateu de frente, foi revolucionário? O Papa, a igreja, ela tem uma coisa muito importante, ela tem uma continuidade. Então é difícil a gente falar em ruptura. Tem gente que pensa assim, pá, rompeu aqui, quebrou paradigmas. Isso é uma linguagem muito comum do mundo, né? Mas assim, a gente que está internamente, o que a gente percebe? A igreja, ela vai caminhando, ela vai buscando acompanhar o mundo sem abrir mão da doutrina. Porque isso ela não pode fazer. A doutrina ela recebe de Deus, né? Como está no Evangelho. Agora, existem maneiras de falar, existem maneiras de acompanhar. Então o Papa, ao longo da vida dele, qual que foi assim a posição dele? Eu não estou aqui para chegar e jogar um erro seu na sua cara, eu estou aqui para a gente conversar.
né? Ele não abre mão do que é verdade, como nós católicos não abrimos mão do que é verdade. Mas a diferença é a maneira que a gente fala, a maneira que a gente olha para o ser humano. Então ele sempre teve essa humildade, essa postura de diálogo, né? Lembra muito o Papa São João XXIII, que foi aquele que convocou o Concílio Vaticano II no início dos anos 60. Né? Por quê? Porque a igreja estava num momento muito olhando para si. E ele falou, olha gente, nós temos que dar uma melhorada, porque Jesus deixou a igreja no mundo para ser um sinal de salvação para o mundo, não para ela pensar só em si mesma, né? Ou se preocupar com as coisas internas, né? Agora, todo esse caminho de João 23, lá de 62 para cá, ele vem fazendo uma continuidade. Ou seja, tem que se atualizando, né? Isso, atualizando na maneira de levar o evangelho, não atualizando no sentido de falar o que o mundo quer ouvir. Porque a gente confunde muito isso, né? Até o Papa Francisco, ele foi muito incompreendido. Por quê? Porque as pessoas ouvem algo, não ouvem bem e saem falando o que achou que o Papa falou. Sim. Né? Então dá a impressão que, nossa, ele mudou tudo. Não foi isso, né? Essa questão, né, mesmo da homossexualidade, que ele falou lá no início, quem sou eu para condenar? Ele fala ali como pessoa. Sim. Porque ninguém tem direito de condenar o outro. Agora, a doutrina da igreja existe, tá? Por exemplo, para a igreja nunca vai existir um sacramento entre pessoas do mesmo sexo, porque o sacramento, o casamento na igreja é homem e mulher. Sim. Porque isso a gente pega desde a tradição judaica, a tradição. Agora, isso não nos dá o direito de desrespeitar o homossexual, né? De jogar pedra. Então, quer dizer, a lei civil é uma coisa, a lei religiosa é outra. Né? E até recentemente o assunto saiu de novo, porque o Papa permitiu dar bênção para os casamentos. Não é bênção de casamento, é bênção como pessoa. Né? Uma coisa que para nós hoje é muito comum entre nós, mas tem lugares do mundo que não. Então o Papa, ele tem uma visão do mundo inteiro. Tá? O que a gente ficou, por exemplo, viu uma situação, a pessoa que era homossexual, isso lá na Europa, né? E ela faleceu tal, e alguém não quis fazer o velório dela porque ela era homossexual. Quer dizer, isso para nós não acontece aqui, porque é algo tão normal assim, não, viu? Ninguém vai deixar de fazer o velório da pessoa. Agora, ainda tem lugares do mundo que o Papa precisou falar, gente, não é assim. Né? Quer dizer, você não vai deixar de fazer oração pela pessoa por causa disso. Leu até o pé da letra, então, né? Então não significa que a gente aprova tudo, mas significa que eu tenho que respeitar a pessoa. Então existem os limites, e o Papa sempre colocou isso, falou, né? Como pessoas, né? Jesus pediu que a gente transmitisse o amor aos outros, o amor ao próximo. A igreja tem uma doutrina, ela não vai abrir mão disso, porque ela não tem direito de abrir mão disso, né? Agora, a gente vai acolher, a gente vai orientar, a gente vai ver. Um ponto que a gente poderia dizer que ele foi revolucionário no sentido positivo, os cargos no Vaticano. Né? A maioria dos cargos, né, a gente tem como se fosse aqui para nós os ministérios, né? Lá a gente chama de dicastério, né? Porque o Vaticano para nós tem a parte espiritual, mas ele também é um estado. Né? Um pequeno estado dentro da Itália. Então ele tem as suas repartições que ajudam o trabalho da igreja. E normalmente era um bispo, um cardeal, alguém que cuidava, que era responsável dessa repartição. Teve momentos que o Papa colocou mulheres. Né? Ou freiras, ou leigas, quer dizer, ou seja, não tem necessidade desse cargo ser ocupado por um bispo, vamos pôr uma pessoa da igreja que tem capacidade técnica para aquilo. Então essas coisas são muito bacanas para nós, né? Porque é uma atualização, né? Então acho que o legado do Papa Francisco nos ajuda a olhar isso, né? A igreja manter o que tem que ser mantido e saber se adaptar naquilo que é necessário. Padre, temos interação de ouvintes aqui. A nossa ouvinte Ana Lúcia quer saber quando começa o conclave. O conclave foi divulgado ontem, a data, né, para a próxima quarta-feira, dia 7. Então, por exemplo, nós tivemos o falecimento do Papa na segunda, né, então praticamente no domingo, né, foi o 7º dia de falecimento, mas o Papa tem uma diferença. Quando ele é sepultado, começa o que a gente chama de novendiales. São 9 dias de luto e oração pelo Papa e também rezando, pedindo a luz do Espírito Santo para a eleição do próximo Papa. Então começou no sábado, o novendiale, né? Então estamos nos dias de oração. Então aí, terminando esses dias, já pode acontecer o conclave. Então os cardeais reunidos, né, eles divulgaram a data ontem, que será no próximo dia 7. São 7 brasileiros na disputa, né, parece? Pela idade nós temos 8 cardeais, mas se eu não me engano, pode, isso, né? um não pode votar, né? Tem porque mais já de 80 passou, e tem poucos. mais 80. Ele pode ser votado, ele não pode votar. Ah, ele pode ser votado. Pode ser votado. Mas qual que é a chance real de ter um brasileiro como Papa? É muito difícil dizer isso, porque é uma chance? Como qualquer outro cardeal. Só tem que esperar a fumacinha sair lá. A fumaça branca, a fumaça branca. A fumaça branca quando é positivo, porque acontece assim, pode ter 4 votações no dia. Sim. Então existe a primeira votação, deu a maioria lá certo? Temos um Papa. Não deu? Tem um tempo, eles rezam de novo, se prepara, faz uma... Então deu 4 votações naquele dia, não teve nenhum. Quer dizer, no outro dia continua.
Então, por isso que o conclave tem data para começar, não tem data para acabar. Né? Por exemplo, o Papa Francisco, quando foi eleito, foi na 5ª votação. Né? Quer dizer, então precisou chegar na 5ª. Sim. Agora, tem uma frase que diz assim: quem entra no conclave Papa, sai cardeal. Porque às vezes a gente faz aí, o pessoal, né? Às vezes mídia, a própria igreja. Não, fulano tem chance, pode ser o ciclano, parece como se fosse uma campanha de eleição normal, e não é, né? Então, às vezes aqueles lá, olha, esses 5 aqui vai ser um deles, porque são os mais cotados. Às vezes sai alguém que ninguém espera. E será que tem algum grupo de WhatsApp lá entre eles para falar, voto em você? Será que eles usam será que tem? Eles não podem usar o celular. Não pode. Será que eles podem fazer santinho, né? O que eles estão fazendo nesses dias, todo dia tem uma audiência, uma reunião de algumas horas, onde juntos eles falam quais são as dificuldades da igreja, né, o que a gente esperaria de um futuro Papa. Sim. Então, assim, são conversas que preparam a eleição. Né? Mas você falou do Papa ser brasileiro, o senhor não complementa? Pode ser. Acha que não, pode ser, mas assim, não tem como a gente falar, não, eu acho que vai ser. Qualquer um tem chance. Sim, tá? Pode então ser um brasileiro, todos têm chance. Igual, tipo... Sim. Porque eu vejo o pessoal falando, tem um chinês, se eu não me engano... Mas isso são especulações nossas, aquilo que eu dizia. Às vezes aquele que você entra, você pensa que vai ser um daqueles, não é nenhum daqueles. Então deve existir algum movimento lá dentro para determinar ou não? Não, o que acontece para nós é assim, nós como católicos, para a gente, quem escolhe o Papa é Deus, é o Espírito Santo. Então tem toda a intervenção humana. Claro, entre eles podem falar, viu, vamos apoiar o fulano, vamos votar no ciclano, ele tem chance de ajudar a gente e tal. Podem fazer isso, só que a hora que chega a votação ninguém sabe o resultado, né? Não é previsível isso daí, né? Tem as lógicas humanas, mas não tem a lógica de Deus. Não é urna eletrônica também, não. É cédula, é feito assim, cada um vota, né, escreve ali, dobra a cédula, vai até um altar, tipo de um altar ali, existe um cálice, ele coloca o voto dentro. Né? E aí ele fala, depois é feita a apuração, 3 cardeais, eles vão ler em voz alta, mostrando, vai passando um alfinete no papel para ver que foi computado aquilo, quer dizer, então foi furado, já foi contado, e vai deixando assim naquela cordinha, para não ter perigo de fazer errado, de contar em dobro o voto, né? Isso não é mostrado, só é mostrado a fumaça depois, só é mostrado depois, porque isso, eles não podem ter acesso ao celular, à mídia, existe até, às vezes coloca até bloqueador de sinal, porque eles têm que estar isolados do mundo para não ter qualquer interferência externa. Mais ou menos a quantidade de pessoas lá, São os cardeais, eu não me lembro com exatidão agora, são mais de 100, eu não me lembro se é perto de 120, um pouquinho mais que pode votar. Foi aumentado, porque os cardeais, eles são bispos que foram escolhidos para serem cardeais do mundo inteiro, então eles representam o mundo inteiro. Por isso que tem de vários países, né? Porque a Igreja Católica, a palavra católica significa universal, ou seja, ela está no mundo inteiro. Jesus deixou ela no mundo inteiro. Então, quanto mais representatividade dos países, a gente tem uma visão melhor da nossa igreja. Tem países que tem mais. Eu acho que Itália, se não me engano, tem bastante candidato, o Brasil tem 7. Isso. Quais desafios você acha que o novo Papa vai encontrar no próximo papado? Eu creio que pela experiência de igreja que a gente vê, né, essas mudanças que o Francisco fez, algumas nem todo mundo aceita dentro da igreja. Né? E nós temos ultimamente alguns grupos de católicos, inclusive no Brasil, sabe, que se movimenta em mídia, tal, eles querem fazer a igreja voltar tipo 200 anos atrás. Eles acham que a missa de verdade tinha que ser em latim, com o padre de Costa, que sabe, então assim, é uma coisa triste de ver isso, porque a igreja ela vai sendo atualizada. Aliás, isso é uma questão de fé, por quê? Eu falava do Papa João XXIII, em 60 e pouco, foi uma surpresa, porque os cardeais, entre eles, alguns pensaram, ele era o patriarca de Veneza, então eles pensaram, de repente vamos votar nele, porque ele já está meio doente e velhinho, é o que a gente tem para agora, a hora que ele falecer, a gente pensa num Papa melhor. Isso é o pensamento humano dos cardeais que estavam ali. E de fato acabaram votando. Era bem menor o número de cardeais, a maioria italianos, votaram em João XXIII achando que era só para não ficar sem Papa e depois iam ver o que acontece. Foi a grande surpresa de Deus. Porque esse homem doente, com câncer, né, já com uma idade mais avançada, ele chegou e falou, gente, tá meio parado aqui, vamos movimentar. Vamos chamar um concílio. Quer dizer, ele derrubou todo mundo da cadeira. Quer dizer, e esse homem é santo hoje. Quer dizer, ele conseguiu fazer a igreja olhar melhor para a missão dela, né? Porque é normal que todos nós, como seres humanos, a pouquinho a gente acabe se acomodando em algumas coisas, né? E Deus não quer que a gente se acomode. Olha, tem coisa para ser feita, não é? Então, a gente é surpreendido nesses momentos. Então, a questão da eleição, a gente pode esperar, vai ser aquele, vai ser esse, mas a gente não sabe. E aí, o que a gente espera do novo Papa? Que ele continue o trabalho deixado por Francisco, claro, com a sua personalidade,
profissionalidade, mas que ele possa continuar, né, esta missão da igreja, né, olhando para aquilo que é possível melhorar, né, olhando as necessidades que a gente tem, não é? Então, porque a gente sabe que o trabalho precisa ser continuado, né? E qualquer Papa, a gente acredita assim, é o Papa que a igreja precisa naquele momento. Padre, Perfeito. 13 de maio é o dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Isso. Comemorado aí. A igreja, a paróquia lá tem festa? Isso, nós estamos agora nos preparando para a festa nos próximos dias. Nós temos a parte religiosa e temos a parte social, né? Então a parte religiosa começa no dia 4, né? Então no dia 4 nós vamos ter ali a novena, o início da novena, que vai até dia 12, e depois no dia 13 nós temos ali a missa festiva, vários horários de missa, tem a missa de manhã, tem o terço ao meio-dia, e à noite a procissão com a missa. A parte social já começa agora no dia 1º à noite. Então ela vai de 1 até 12, né? E depois ela volta ali para nós na outra quinta, até no domingo 18, tá? Então ali nós temos aos domingos o almoço, né? De quinta a sábado à noite nós temos ali o jantar dentro do salão, né? E ao longo da novena funciona, né? Se não for de quinta até sábado, também tem ali a entrada do salão, a barraca dos salgados, né? E entre os salgados, o nosso famoso bolinho de frango, né? De Capivari, hein? não pode faltar, né? Perfeito, então é a festa de Nossa Senhora de Fátima, né, que acontece, então começando dia 1º, Isso, dia 1º. né? Ela vai de 1 a 18, a gente só 18. interrompe no dia 13, que dia 13, como tem a parte religiosa, então no salão não acontece nada. E dia 14 também não tem nada à noite, né? Sim. Mas aí no dia 15 volta até 18 depois também. Perfeito. Padre, obrigado, recebemos o Padre William Martins, terminando falando sobre a festa Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, mas comentando sobre então o novo Papa, né, a situação, né, de toda a comovência do mundo, né, por conta da morte do Papa Francisco, e agora esperar. Qual é a data mesmo? Dia 7. Dia 7. Então no próximo dia 7 tem início o conclave, né? Perfeito. E qual será o nome do novo Papa? Porque cada Papa pode escolher o nome de um santo, é isso? Isso. Ele pode escolher o nome de um santo, pode escolher o nome de algum Papa anterior e continuar. Algum palpite? Né? É difícil saber. Por exemplo, o Francisco surpreendeu, porque alguém pensava, ele vai ser João Paulo III, ou vai ser Bento XVII, ou teve o João 23, ele pode ser o João 24, quer dizer, então, os nomes, ele escolhe o Francisco, quer dizer, o primeiro Francisco, né? Foi o primeiro Só Francisco. fala Francisco porque não teve nenhum. Se o próximo falar, eu quero ser Francisco II, então aí a gente chama ele de Francisco I, né? Entendi. Que enquanto não tem um segundo, não se fala primeiro, né? Perfeito. E pode surpreender o nome também, a gente não sabe. A única coisa que é uma certeza é que em todo esse tempo aí, praticamente 2000 anos de fé cristã católica, nenhum Papa quis usar o nome de São Pedro. Pode ver que São Pedro, o primeiro Papa da igreja, nunca tivemos um Pedro II. Por respeito. Por respeito. Ninguém se sente à altura de usar o nome de São Pedro, que foi o primeiro Papa, né? Então, possivelmente Pedro não vai ser, né? E sim. agora qualquer outro nome. Perfeito. Obrigado, viu, Padre? Eu que mais uma agradeço vez. pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, e o que precisarem de nós, estamos também à disposição. Valeu, Padre.